Nós conseguimos reduzir o nível de açúcar no sangue de uma pessoa diabética de forma impressionante, e em apenas 2 minutos. E neste vídeo, vamos te mostrar exatamente como isso é possível. Seja bem-vindo de volta ao podcast Saúde Sênior, onde a sabedoria antiga se encontra com a ciência moderna, para te ajudar a manter a força, a lucidez e a independência depois dos 60 anos. O convidado de hoje é um verdadeiro exemplo vivo disso. Ele tem mais de 100 anos, caminha todos os dias, ainda atende pacientes e, mais do que isso, descobriu um exercício tão simples que cabe em qualquer rotina e poderoso o suficiente para melhorar o açúcar no sangue em pouquíssimo tempo. Essa urgência nunca foi tão importante, especialmente porque quase 1 em cada 3 adultos com mais de 65 anos convive hoje com o diabetes. E a resistência à insulina virou uma epidemia silenciosa, justo quando mais precisamos de energia, clareza mental e resistência física. Por isso, é uma honra receber novamente o Dr. Hinohara. Obrigado, John. É um prazer, principalmente quando falamos de algo tão simples e ao mesmo tempo revolucionário. Hoje, vamos explorar como um movimento curto e específico pode ajudar a controlar o açúcar no sangue, porque ele funciona tão rápido e como ele pode se tornar um hábito natural que acompanha o processo de envelhecimento saudável. E o melhor, é algo totalmente acessível. Nada de equipamentos, nada de rotina complicada, apenas pequenos movimentos que você pode fazer em qualquer lugar, a qualquer momento. Então fique até o final, porque esses 2 minutos podem ser o investimento mais impactante que você vai fazer pela sua saúde nesta semana. E se você está nos ouvindo agora, conte pra gente nos comentários qual tema gostaria de ver nos próximos episódios. Doutor, estamos mesmo dizendo que um simples movimento diário feito ali mesmo, onde a pessoa estiver, pode ter um impacto imediato em algo tão sério como o açúcar no sangue? Exatamente, John. Porque o controle glicêmico não depende só da comida ou dos remédios. É também sobre como e quando nos movemos e como ajudamos o corpo a utilizar o que ele já carrega. Essa ideia quebra totalmente o padrão do que costumamos acreditar. Eu me lembro de uma paciente minha, a Margaret, que estava na casa dos 70, super disciplinada, cuidava da alimentação, tomava os remédios certos, fazia caminhada toda manhã. Mesmo assim, o açúcar no sangue dela subia do nada, principalmente depois das refeições. O mais surpreendente foi que só depois que introduzimos um movimento simples, algo que ela conseguia fazer sentada mesmo, é que tudo começou a mudar. Em poucas semanas, os picos depois das refeições começaram a diminuir e ela passou a sentir que tinha o controle de volta, coisa que ela não sentia havia anos. Isso me mostrou o quanto o movimento certo, no momento certo, pode ser poderoso. Ou seja, não é o movimento como exercício tradicional, mas como uma espécie de prescrição. Isso mesmo, nem toda solução precisa ser pesada ou tomar muito tempo. Às vezes, são as intervenções mais suaves que têm o maior impacto. E quando a gente sincroniza esses movimentos com inteligência, conseguimos não só influenciar a glicose, mas também mexer com nossa energia, digestão e até com a clareza mental. Então vamos lá. O que realmente acontece dentro do corpo quando a gente faz esse tipo de movimento? E por que ele funciona tão rápido? Quando você movimenta os músculos da panturrilha, principalmente de forma rítmica e consciente, você ativa aquilo que chamamos de segundo coração. Esses músculos empurram o sangue de volta ao coração e melhoram a circulação, o que ajuda o corpo a processar melhor a glicose que já está ali, circulando. Isso reduz os picos, melhora a energia e, com o tempo, transforma o modo como o corpo reage depois de cada refeição. E o mais bonito disso tudo é que você não precisa esperar meses para sentir o efeito. Em 2 minutos, seu corpo já começa a responder. Tudo o que você precisa é do movimento certo, no momento certo, e da decisão de começar. Os músculos da panturrilha funcionam como uma verdadeira bomba natural, impulsionando o sangue, e junto com ele, os açúcares, das regiões inferiores do corpo de volta para o coração. Esse movimento, embora simples, vai muito além de melhorar a circulação. Ele literalmente ajuda a retirar o açúcar do sangue e transportá-lo para dentro das células musculares,
onde é usado como fonte de energia. É por isso que apenas alguns minutos de ativação dessas regiões, especialmente após as refeições, já são capazes de reduzir os picos de glicose de forma significativa. Não se trata apenas de gastar calorias. O que está em jogo aqui é uma mudança imediata na forma como o corpo lida com o açúcar no sangue. E há uma razão poderosa por trás disso. Os músculos da panturrilha estão entre os maiores do nosso corpo. Eles têm uma capacidade enorme de absorver glicose. Quanto mais eles se contraem, mais açúcar eles puxam do sangue, como se fossem uma esponja. Isso se torna ainda mais relevante para os mais velhos, que já lidam com a redução natural da sensibilidade à insulina. Esse tipo de movimento atua como um empurrãozinho extra, um apoio mecânico que ajuda o corpo a fazer aquilo que, sozinho, ele já não consegue mais com tanta eficiência. E o mais incrível é que os resultados aparecem na hora. E quando a pessoa percebe que está se sentindo melhor, com mais energia, sem aqueles apagões de cansaço depois de comer, um ciclo positivo se inicia. Já vi muitos pacientes céticos, mas que em poucos dias passaram a notar uma diferença clara na estabilidade da energia, na disposição e até na concentração. Isso muda tudo. É como se o movimento, quando feito na hora certa, se tornasse um tipo de remédio, sem contraindicação. O que surpreende muita gente é justamente o fator tempo. Fomos ensinados a acreditar que o açúcar no sangue é responsabilidade exclusiva do que colocamos no prato. Mas a verdade é que o nosso comportamento logo depois de comer tem um peso enorme nessa equação. O momento e o tipo de movimento que fazemos após a refeição são decisivos. E aí entra um ponto delicado, porque mesmo que essa prática seja poderosa, muitos hábitos escondidos continuam sabotando a saúde de quem já passou dos 60, mesmo entre aqueles que acreditam estar comendo bem. Um dos mais comuns é ficar sentado por muito tempo depois de comer, às vezes por 1 hora ou mais. Isso virou algo quase cultural, mas do ponto de vista do corpo, é uma oportunidade perdida. Depois de se alimentar, o nível de açúcar no sangue tende a subir naturalmente. E se você permanece parado, ele fica elevado por muito mais tempo. Outro hábito traiçoeiro é o consumo de bebidas adoçadas, mesmo as que parecem saudáveis, como os sucos de fruta. Elas despejam açúcar no organismo de forma muito rápida. Mesmo em pequenas quantidades, essas bebidas podem desestabilizar totalmente a glicose. Tem ainda quem pula refeições ou come muito tarde da noite. Isso bagunça completamente o ritmo natural do corpo e exige ainda mais da insulina. E por fim, há o excesso de lanchinhos industrializados, light ou sem gordura, que muitas vezes vêm cheios de açúcares escondidos para compensar o sabor. Esse último é especialmente traiçoeiro. Perdi a conta de quantas pessoas apareceram orgulhosas com suas barrinhas de granola saudáveis, sem nem imaginar que uma daquelas podia aumentar o açúcar no sangue mais do que uma fatia de pão branco. É aí que mora a complexidade dessa conversa. O problema nem sempre está onde a gente imagina. Muitas vezes as pessoas estão sinceramente tentando fazer boas escolhas, mas são os detalhes do dia a dia que acabam derrubando todo o esforço. Por isso, meu foco nunca é em dietas. Prefiro que as pessoas olhem para os padrões, como elas se movem, como distribuem as refeições, como reagem depois de comer. É nesse ajuste sutil, mas poderoso, que mora a verdadeira transformação. Basta um pequeno ajuste no padrão do corpo para que ele responda de forma surpreendente. Já acompanhei muitos idosos que trocavam a letargia das tardes por uma energia mais estável, apenas ao incluir 2 minutinhos de movimento depois das refeições, ou mesmo ao optarem por uma caminhada leve após o jantar, em vez de simplesmente se sentarem logo após comer. A chave de tudo isso não está em mudanças drásticas, mas na constância. Não é sobre disciplina rígida, é sobre toques sutis repetidos dia após dia. E isso faz todo sentido, porque a maioria das pessoas acaba se frustrando quando tenta transformar tudo de uma vez. É cansativo, desanimador e fácil de abandonar. Mas 2 minutos de mudança são algo possível de manter. Com o tempo, esse pequeno gesto vira hábito. E hábito é muito mais poderoso do que motivação passageira.
Vi isso acontecer várias vezes, especialmente com pessoas mais velhas que já ouviram durante anos que não dá mais tempo. Aí, de repente, elas decidem fazer algo simples, como se mover um pouco depois do almoço e pronto. Sentem que estão de volta ao controle. O humor melhora, a disposição se equilibra e até a glicemia começa a se comportar. É um lembrete poderoso de que, às vezes, são justamente os pequenos gestos que apontam o caminho da cura. Agora que já falamos dos vilões silenciosos do açúcar no sangue, vale a pena aprofundar no que realmente funciona. Não só no o que, mas no como. E quando falamos de movimento, o primeiro que eu recomendo é também o mais simples de todos: levantar os calcanhares. Isso mesmo, ficar em pé e, de forma leve e ritmada, erguer os calcanhares do chão como se estivesse se impulsionando sutilmente para cima. Esse movimento ativa o músculo sóleo, um dos maiores consumidores de glicose da parte inferior do corpo. Quando ele se contrai, mesmo sem você estar caminhando ou correndo, ele puxa o açúcar do sangue diretamente para dentro das células. E o mais incrível, faz isso sem depender da insulina. Isso é uma enorme vantagem para quem já sofre com resistência insulínica. É quase inacreditável pensar que um movimento tão simples consiga driblar o maior gargalo do diabetes. E em tempo real. Sim, você pode fazer isso encostado na pia enquanto espera o café ferver. Um estudo feito no Japão mostrou que apenas uma sequência desses movimentos, após uma refeição, foi capaz de reduzir os picos de glicose em mais de 15% em pessoas mais velhas. 2 minutos. Apenas 2 minutos de ação. E não se trata de exercício físico como a gente imagina. Trata-se de enviar sinais precisos, na hora exata. O melhor momento? Logo depois de comer, porque é quando o nível de açúcar no sangue está mais alto e mais perigoso. Fazer isso com regularidade ajuda a suavizar as oscilações de glicose, que costumam provocar cansaço, confusão mental e até alterações de humor. Ou seja, o segredo não está na intensidade, mas na precisão, em saber quando se mover. E quando isso vira hábito, deixa de ser uma tarefa e se transforma numa espécie de trunfo secreto. Já vi muitos pacientes testarem isso, levantar os calcanhares por 1 minutinho após o almoço ou jantar. No começo, sempre tem desconfiança, mas quando veem os resultados nas medições, se surpreendem. Uma paciente me contou que depois de anos tentando controlar os altos e baixos apenas com alimentação, ela finalmente se sentiu no comando de novo. Disse que era como recuperar um pedaço de si mesma. E é por isso que essa conversa precisa continuar. Porque às vezes, aquilo que parece pequeno, quase bobo, pode ser justamente o que muda tudo. Muita gente se pergunta: o que mais eu posso fazer? E a resposta, muitas vezes, está em algo simples, prático e acessível. Um exemplo disso é o segundo movimento que costumo indicar: a marcha sentada. Qualquer pessoa pode fazer, até mesmo enquanto assiste televisão ou lê um livro. Basta se sentar com a postura ereta, ativar a região do abdômen e levantar um joelho de cada vez, como se estivesse marchando parado. Esse movimento desperta músculos importantes, como os flexores do quadril e os quadríceps, que geralmente enfraquecem com o passar dos anos. Além disso, ele ajuda a estimular a circulação na parte inferior do corpo, exatamente onde a glicose tende a se acumular após as refeições. O que acontece é que, ao ativar grupos musculares maiores, o corpo entende que precisa colocar essa glicose para trabalhar. Em vez de deixá-la vagando pela corrente sanguínea, ele a direciona para as células, onde será usada como energia ou armazenada de forma mais segura. E o melhor de tudo? Nada de academia, nenhum equipamento especial, só o corpo, a cadeira e a disposição. Muitos idosos passam longos períodos sentados, mas raramente veem a própria cadeira como uma aliada da saúde. A prevenção não precisa ser algo grandioso. Às vezes, tudo o que ela exige é tempo certo e intenção certa. Isso me faz lembrar de um senhor, já na casa dos 80, que começou a fazer esse exercício depois de cada refeição. No início, ele achava estranho, se sentia meio bobo, mas em poucas semanas sua energia se estabilizou e os níveis de glicose começaram a cair. O que mais me marcou, porém, foi o brilho nos olhos dele ao dizer: finalmente sinto que estou fazendo algo que realmente funciona.
É esse tipo de transformação que pequenos movimentos proporcionam. E para quem quer ir um passo além, tem mais uma alternativa valiosa. O terceiro movimento é o empurrão na parede. Simples e muito eficaz. A pessoa se posiciona a um braço de distância da parede, apoia as mãos abertas e empurra o corpo levemente para trás e para frente, como se fosse uma flexão leve e controlada. Esse movimento ativa a parte superior do corpo, principalmente tríceps, ombros e peito, enquanto o abdômen entra em ação para garantir o equilíbrio. Mas o mais importante é que ele melhora a circulação de toda a região superior do tronco, o que favorece o transporte de insulina e o uso da glicose pelas células. Muitas vezes, associamos o controle do açúcar no sangue apenas às pernas, mas a parte superior do corpo também tem um papel fundamental. Para quem tem dificuldades de locomoção nos membros inferiores, essa prática se torna uma alternativa preciosa. É como se abríssemos outro caminho para o açúcar seguir, só por mudar o foco da musculatura. E o melhor, dá para fazer em qualquer lugar. Uma parede do corredor, uma mesa firme e a bancada da cozinha. O que realmente importa é a contração muscular, e não a força aplicada. Repetições suaves e constantes já são o suficiente para acionar a resposta que queremos. Para quem lida com artrite ou questões de equilíbrio, essa prática oferece estabilidade e, ao mesmo tempo, benefícios metabólicos reais. Sem falar que, por ser feita em pé, naturalmente melhora a postura e a respiração. E esses dois fatores também influenciam na forma como o corpo processa o açúcar. Ou seja, não se trata de fazer força, mas de ativar os músculos certos na hora certa. O objetivo aqui não é cansar o corpo, mas despertá-lo. Lembro de uma paciente que começou a fazer esses empurrões leves durante os intervalos comerciais da TV. No começo, era só para alongar um pouco as costas, mas logo percebeu que o açúcar no sangue também começou a reagir. É esse tipo de detalhe, simples, humano, possível, que muda o jogo. Porque quando a gente dá ao corpo as ferramentas certas, no momento certo, ele responde com gratidão e, muitas vezes, com transformação. Ela percebeu que depois de algumas semanas fazendo os movimentos, os níveis de açúcar no sangue após o jantar já não subiam como antes. Foi como redescobrir um ponto de equilíbrio. E o melhor, sem esforço, sem parecer uma obrigação. Tanto que ela acabou convencendo o marido a fazer junto. Hoje virou um ritual do casal à noite. Simples, leve e cheio de propósito. Mas essa mudança positiva também levanta uma questão importante. Se esses movimentos ajudam tanto, o que será que as pessoas fazem depois das refeições que, sem saber, pode estar atrapalhando tudo? Essa é uma pergunta essencial, porque assim como o movimento pode ser um aliado do corpo, certos hábitos pós-refeição agem como sabotadores silenciosos. Um dos mais comuns é deitar-se logo após comer. Parece inofensivo, mas isso desacelera a digestão, favorece o refluxo e ainda atrasa a capacidade do corpo de lidar com o açúcar que acabou de ser ingerido. Outro hábito traiçoeiro é tomar chás adoçados ou águas saborizadas logo após a refeição. Por mais leves que pareçam, esses líquidos muitas vezes trazem uma segunda onda de glicose, justamente quando o corpo ainda está tentando lidar com a primeira. E há também quem tome banho quente muito cedo depois de comer, o que pode desviar o fluxo sanguíneo da região digestiva, dificultando a absorção de nutrientes e retardando a resposta da insulina. Essa do banho, por exemplo, muita gente nem imagina, mas faz sentido. É um momento de relaxamento quando o corpo, na verdade, deveria estar concentrado no trabalho de metabolizar os alimentos. Há também observações parecidas sobre fumar ou até mascar chiclete logo depois de comer. Tudo que confunde os sinais do corpo ou gera estresse no momento errado pode atrapalhar mais do que se imagina. O ponto é, em vez de atrapalhar o ritmo natural do organismo, o ideal é acolhê-lo, respeitar o tempo e dar o suporte certo. O movimento, se feito tarde demais, perde a janela de impacto, mas certos comportamentos, se realizados cedo demais, podem fechar essa janela por completo. Por isso, é tão importante agir com consciência, tanto no que se faz quanto no que se evita. A simplicidade é poderosa, mas só quando vem acompanhada de atenção. E é justamente esse olhar atento que transforma tudo. Perceber quais momentos realmente importam.
Não se trata de contar cada passo ou vigiar cada garfada, mas de entender o impacto das pequenas escolhas. Talvez seja por isso que essa conversa tem feito tanto sentido para tanta gente, porque estamos falando de ações reais, possíveis de aplicar na vida de verdade. E agora que já vimos 3 movimentos eficazes e também os erros mais comuns após as refeições, vale encerrar com o mais importante: como transformar tudo isso em hábito. A melhor maneira de fixar esses gestos no dia a dia é associá-los a algo que você já faz. Vá escovar os dentes. Aproveite para fazer elevações de calcanhar enquanto espera a água esquentar. Vai assistir seu programa preferido? Faça marchas sentadas durante os intervalos ou coloque um alarme para te lembrar de se movimentar 5 minutos depois de cada refeição. O corpo adora rotina, e quanto mais repetimos um movimento, mais natural ele se torna. Deixa de ser algo que eu preciso fazer e vira parte de quem somos. E é exatamente aí que está a grande virada, quando a disciplina se transforma em instinto. O verdadeiro ganho não é apenas ver o açúcar no sangue cair. É acordar com a mente mais clara, com uma energia mais estável, com a sensação de que o corpo está finalmente do seu lado. Quando você chega nesse ponto, é sinal de que o hábito criou raízes. E isso, por si só, já é uma vitória poderosa. A verdade é que a mudança não precisa ser grandiosa para ser transformadora. Às vezes, são os gestos mais simples que criam um impacto mais profundo. Para quem está lendo isso agora, que esse conteúdo te inspire a enxergar aqueles minutos tranquilos depois das refeições com outros olhos, não como momentos perdidos, mas como oportunidades silenciosas de retomar o controle da própria saúde, 2 minutos de cada vez. Esse olhar faz toda a diferença. E se eu pudesse resumir tudo isso em uma só frase, aquela que você pode carregar com você ao longo da semana, seria esta: mova-se com intenção, especialmente depois de comer, porque por mais estranho que pareça, são justamente os passos mais pequenos que nos levam mais longe. É disso que estamos falando aqui, de sabedoria nascida da vida, da prática médica e da observação do corpo em movimento ao longo de décadas. Se algo neste texto tocou você, se te fez pensar ou despertou alguma luz, compartilhe com alguém que você ama. Porque envelhecer com força não é apenas viver mais, é viver melhor e, de preferência, ao lado de quem também deseja o mesmo. Pequenas escolhas repetidas com carinho e constância podem se tornar os pilares de uma vida mais leve, mais lúcida e mais cheia de sentido. E tudo isso começa com apenas 2 minutos. E se eu te dissesse que aquilo que você faz nos 2 minutos, após uma refeição, pode definir como será o resto do seu dia e, quem sabe, da sua vida? Não estamos falando de milagres, nem de soluções mágicas. Estamos falando de ciência simples, prática, acessível e transformadora, porque no fim das contas, o que te afasta do cansaço constante, da mente confusa e dos altos e baixos da glicose não é um remédio novo. É um pequeno movimento, repetido com consciência. É a decisão de não esperar por uma crise para começar a cuidar de si. É o despertar de quem se recusa a viver no piloto automático. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te tocou, mesmo que só um pouquinho, então não vá embora em silêncio. Volte aqui sempre. Este canal é um espaço de reencontro com a sua saúde, com o seu ritmo, com o que te faz bem de verdade. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar te mostrando caminhos possíveis, com leveza, com empatia, com verdade, porque você merece envelhecer com dignidade, com autonomia, com energia e com alegria no olhar. Então já sabe, salve esse canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também precisa redescobrir o poder dos pequenos gestos, porque aqui a gente não só vive mais, a gente aprende a viver melhor, juntos, sempre.